Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Carvinas, eu sou a Ra. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre Rainha Charlotte novamente, só que dessa vez a gente vai falar sobre a minissérie, tá certo? Então, enquanto que pra falar do livro eu fiz um roteirinho e tal, tudo certinho, pra minissérie eu não fiz isso, eu não consegui escrever um roteiro, porque assim, muitas das coisas que eu queria falar são spoilers, então eu vou fazer uma conversa mais informal com vocês sobre a minissérie, tá certo? Então eu vou começar com a parte sem spoilers e na metade pro final do vídeo vai ter uma parte com spoilers, mas eu vou avisar vocês quando começar a parte de spoilers e tal, então vai ser mais uma conversa de comadres aqui sobre a série do que uma análise mais a fundo realmente da obra. E pra começar vamos dar uma pequena sinopse da minissérie, né? A minissérie que tem 6 episódios, tá? Cada um tem duração de 1 hora e meia mais ou menos, e que estreou no dia 4 de maio, agora de 2023. Ela tem 2 linhas do tempo, ela segue 2 linhas do tempo basicamente. A primeira é o começo do relacionamento da Rainha Charlotte com o rei Jorge III. Então, Charlotte chegando na Inglaterra, eles casando e tal. Os primeiros 2 anos, basicamente, o relacionamento deles, quase. E a segunda linha do tempo é a linha do tempo do presente, que se passa na mesma época que está se passando, seria dos Bridgerton. Ou seja, se passa mais ou menos no final da segunda temporada, que a gente tem a filha do príncipe regente falecendo, que era a única neta, tal, tem toda uma confusão porque não tem um herdeiro para o trono, além dos filhos do rei, não tem uma nova geração, uma terceira geração para garantir o trono, tal, e Charlotte no pé dos filhos e das filhas para casarem e produzirem o donado do herdeiro para continuar o legado da família, para a coroa continuar nas mãos da família. Então a gente tem aquele aspecto casamenteiro dos Bridgerton, que a gente gosta, mas com um foco diferente, em vez de ser a família Bridgerton, agora focando na família real. O principal ponto da série realmente é como o livro mostrar a história do relacionamento de Charlotte e George, tal, deles se conhecendo, porque foi um casamento arranjado, eles só se conheceram literalmente no dia do casamento, pá, eles não sabiam nada um sobre o outro, mas eles lidando com as dificuldades do relacionamento, desenvolvendo uma relação, pá. Os pontos que se passam no passado são muito similares ao livro, tá certo? Tem alguns diálogos que são literalmente iguais, tintim por tintim, no livro e na série. Porém, onde o livro errou, a série acertou. Porque o livro é narrado em 4 pontos de vista, tá certo? A gente tem o ponto de vista da rainha, o ponto de vista do rei, o ponto de vista de Lady Danbury e o ponto de vista de Brinsley, que é o criado da rainha. Enquanto na série, apesar de a gente focar um pouco nas histórias dos outros personagens, o foco principal realmente é a rainha. Ela é o centro de tudo. Tudo gira em torno dela. E os primeiros 3 episódios, tudo que se passa no passado é focado na rainha. A gente só vê o ponto de vista da rainha, basicamente, no passado. Das coisas que estão acontecendo com ela e um pouco do que está acontecendo com Lady Danbury e de Brinsley tentando intervir em prol da rainha e tal. Mas a gente não tem o ponto de vista do rei. Tudo sobre o rei a gente só sabe as cenas em que ele está interagindo com a rainha ou que ele está interagindo com Brinsley. A gente nunca tem cenas do rei sozinho, basicamente. E esse é o grande ponto, porque enquanto no livro a gente tem o ponto de vista do rei a partir do segundo capítulo já, um capítulo já narrado por ele, e a gente descobre bastante coisa sobre ele já nesse segundo capítulo, então tipo, não existe nenhum conflito assim do que tá se passando na cabeça de um e do outro, porque a gente tá na cabeça dos dois, literalmente. Na série, por só ter o ponto de vista da rainha no começo, a gente não sabe o que tá acontecendo com o rei, a gente não sabe por que ele tá tomando as decisões que ele tá tomando, o porquê ele tá gerando os conflitos que ele tá gerando com a rainha e tal, a gente fica no escuro. Claro que quem sabe um pouco de história sabe mais ou menos o que tá acontecendo, mas os conflitos, os embates entre eles, as brigas tal, tem um peso maior porque o público só tem o ponto de vista da rainha, não sabe o ponto de vista do rei. Então tem muita coisa que ainda é segredo, que ainda tá na surdina, e isso foi uma jogada genial da série, de não entregar o jogo logo, porque isso cria o drama, cria o mistério, cria aquele negócio que fica tentando entender, meu filho, por que você tá fazendo isso? Você gosta da mulher, pare de frescar, entendeu? Enquanto no livro a gente tem isso desde o começo, saber o porquê ele tá fazendo aquelas coisas, e tipo, tá, eu não tenho conflito nenhum, porque eu sei que o único problema é que esses dois não sentam a bunda juntos numa mesa pra conversar sobre os problemas deles. Então no livro eu ficava com raiva porque todos os problemas eram literalmente falta de comunicação entre esses dois, como boa parte dos romances, na verdade. Só que dessa vez muito pior. Enquanto na série a gente não sabia disso, e mesmo tendo lido o livro,
cria-se uma expectativa, uma coisa assim, tipo, por que isso tá acontecendo na série, que é o que prende o espectador na história. E isso a série executou muito bem. E eu gosto também do fato de eles terem botado as coisas do futuro barra presente e tal, da rainha lidando com os filhos dela e tal, interagindo, da rainha mais velha e tal, interagindo com os filhos, pá. Porque isso mostra o crescimento da personagem. No livro a gente não tem nenhum crescimento da personagem, assim, realmente, de verdade. A gente tem um leve crescimento no final, que ela basicamente ela deixa de ser tão tabacuda quanto ela no começo, mas não é realmente crescimento de personagem pra gente, tipo, ela se tornou a rainha Charlotte que a gente conheceu no seriado dos Bridgerton, sabe? Na série a gente meio que tem isso porque a gente vê o ponto final dela. A gente vê até onde ela chega, que é o ponto que a gente conhece ela nos Bridgerton. E é legal ver esse contraponto dela ainda imatura, ainda ingênua e tal, começando a carreira como rainha, digamos assim, sem saber no que tá se metendo, e ela agora, quando ela tá no topo do mundo, quando ela manda e desmanda em tudo e em todos, e não tem ninguém basicamente acima dela, sabe? É muito bom ver esse contraponto. E foi bom também ver a interação dela com os filhos e com Brinsley, e ver, tipo, o quão a vida dela, o quão as escolhas difíceis que ela teve que fazer pra manter a vida dela, sabe? Pra manter a posição dela, pra manter a fachada que o público espera da rainha. Foi bem legal. Na minha opinião, o fato de a gente ter a rainha mais velha na série humaniza bem mais a personagem do que o que a gente tem no livro. Dá uma dimensão muito maior pra ela. E a série também tem outra vantagem incrível que o livro não tem, que são as interações de Lady Danbury, mais velha, com a rainha e com Violet Bridgerton, certo? Porque no livro os Bridgerton não estão nem sendo comentados. É um livro dos Bridgerton, mas os Bridgerton não são comentados em momento nenhum. Se faz uma leve referência a Lord Ledger, que é o pai de Violet Bridgerton, no livro, mas não é nada de importante, não é nada de consequência. E na série não, na série botaram na parte do presente, tendo as interações da rainha e de Lady Danbury com Violet Bridgerton, que aí sim faz uma ligação com os Bridgerton e faz ter sentido pro universo, tá? Que eu gostei muito. E eu adorei a amizade de Agatha Danbury, de Lady Agatha Danbury, e a viscondesa viúva do Violet Bridgerton, tipo, eu adorei a amizade delas se desenvolvendo nessa minissérie e tal. E Violet aprendendo com Lady Danbury, que não é porque ela é uma viúva, que ela é uma mulher mais velha e tal, que os filhos estão já basicamente quase todos criados, começando a casar, que a vida dela parou, que a vida dela acabou, sabe? Ela começando a notar que existem ainda oportunidades pra ela nessa vida. Eu achei isso incrível. E é uma coisa que às vezes falta muito na mídia, quando a gente tem uma retratação de mulheres mais velhas, que são mães, tal, na mídia. Normalmente o foco delas é só ser mães, que é literalmente o foco de Violet Bridgerton nos livros, que é só ela ser a mãe que quer ser avó a todo custo. Especialmente no primeiro livro. Só que na série a gente tá dando mais camadas, mais profundidade pra personagem, eu tô achando isso maravilhoso. Eu também adorei mostrar a evolução de Lady Danbury, de quando a gente conhece ela, na parte do passado, de quem ela é e como é que ela se torna aquela mulher que a gente conhece nos Bridgerton, que tipo, eu continuo dizendo, eu queria uma história só sobre Lady Danbury, eu adoraria um livro só contando a história de Lady Danbury, porque que mulher maravilhosa, eu amo essa personagem. Mas eu gosto bem mais da Rainha Charlotte, né, nesse seriado do que eu gostei no livro, com certeza. Sem falar que a série tem todos aqueles figurinos lindos, os cenários maravilhosos, tá? Inclusive eu achei os figurinos dessa temporada, dessa minissérie, muito mais bonitos do que os figurinos da última temporada dos Bridgerton, que tipo, ainda são lindos, mas os dessa temporada, my god. Tipo, os vestidos, os corpetes que a rainha usa, as armações das saias, tipo, os pormenores das roupas, tão completamente fiéis à costura histórica? Não estão, mas não é um problema, porque tão lindos. Sério, eu amei. Os figurinos e as perucas da rainha quando ela é mais velha são uma coisa assim de louco. O figurino, a galera de figurino nessa minissérie se superou e maravilhoso. Mas uma coisa pra mim é certa, essa série só é o sucesso que ela é, eu só gostei tanto dela como ela é, porque mais uma vez a equipe de Shondaland acertou assim em cheio no elenco. Assim como o elenco das duas primeiras temporadas dos Bridgerton, esse daqui também é perfeito, sublime, assim, uma delicinha. A gente já tem parte dos atores que a gente conhece do seriado dos Bridgerton, né, porque a gente tem a rainha, a gente tem Violet Bridgerton, Lady Danbury e Brinsley e tal.
que são os personagens que vieram dos Bridgerton. Mas a gente tem todo um elenco novo e tal. E, pra mim, as partes da rainha e do rei jovens só funcionaram de verdade, só realmente conseguiram fazer o que o livro não fez pra mim, graças aos atores. Porque a Andy Armatafel, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, o Cormac acho que é McAshrest. Eu não sei se são nomes complicados. Mas esses dois deram um show como a rainha, a jovem Rainha Charlotte e o jovem Rei George. A química dos dois é uma química de milhões. Tipo, a química carrega todas as cenas do passado. Basicamente, é a química desses dois. Porque os dois juntos são incríveis. Eles carregam as cenas de George e Charlotte pra um patamar que elas não conseguem chegar no livro. Porque no livro, pra mim, os personagens são completamente sem sal. Mas na série, esses dois dão um show como Charlotte e George. E é perfeito, tá certo? Tipo, acertaram muito bem na escalação desses dois. Muito, muito bem mesmo. Mas agora, vamos entrar na parte de spoilers, tá certo? Então, a partir daqui, vai ter alguns spoilers, tá? Da série. Não vão ser spoilers que, assim, entregam todo o jogo da série. Não, mas são algumas coisas que você pode querer não saber. Mas eu vou deixar aqui a partir desse número aqui termina os spoilers, tá? Então, a partir desse tempo aqui termina. Então, você pode pular pra parte já sem spoilers. Mas vamos lá, os dois spoilers sobre a série que eu quero comentar são: o primeiro que eu gostei e o segundo que eu não gostei. O primeiro que eu gostei foi que uma parte que eu detestei do livro, que me deu uma agonia incrível, foram as cenas do tratamento do rei pra ele controlar seu problema mental, que eram basicamente cenas de tortura. E, tipo, como a gente estava na cabeça do rei, a gente via essas cenas e sentia o que ele estava sentindo. E eram, assim, cenas desesperadoras. Eu passei muito mal lendo elas, foi um desconforto tremendo. Mas na série, como a gente só descobre sobre o problema do rei lá no final do terceiro episódio, quarto episódio, na verdade, eu acho que a gente descobre o problema do rei, o público não é tão exposto a essas cenas, tá certo? Elas são bem mais reduzidas. A maioria você nem vê a cena, você só escuta os gritos e tal. Então, poupa o público de muita coisa, muito desconforto, que eu agradeço bastante, porque as cenas no livro eu ficava passando mal lendo, tipo, realmente passando mal, de coração começar a disparar, de eu ficar desconfortável, ter que parar de ler. Tipo, eu demorei muito pra ler esse livro por causa dessas cenas, porque não estavam me fazendo bem. Na série a gente não tem isso, então não é tão desconfortável de assistir. Não cheguei nem a ser desconfortável porque eu meio que já tava esperando por causa do livro, mas não é tão pesado quanto no livro. Porque no livro, por estar dentro da cabeça do personagem, é muito mais chocante as coisas, sabe? Na série não é tanto, é mais... Apesar de ter algumas coisas chocantes, não é tão pesado. E eu gostei como eles fizeram isso na série. E especialmente porque eles mostram que isso é errado. Tipo, a rainha interrompendo esse tratamento e tal. E tipo, não, vocês não vão maltratar meu marido pra ele ficar correto, ele ficar certo e tal. Ele ser normal, essas coisas. E eu gostei muito dessa série, como foi tratado na série. Queria que tivesse um pouquinho mais de cuidado com saúde mental, mas eu sei que eles estavam fazendo coisa de época, não podia ter isso, entendo. Porém, o ponto negativo que eu quero comentar é o mesmo ponto negativo pra mim do livro, que é uma coisa que não faz o menor sentido pra mim, uma pessoa. Porque a gente teve a primeira temporada dos Bridgerton, tal, e basicamente a sociedade é completamente integrada, não se tem preconceito contra as pessoas asiáticas, contra os indianos, contra os negros, não, tipo, todo mundo integrado. Tanto que Duke Simon era a pessoa mais cobiçada da temporada, o solteirão mais cobiçado da temporada, e ele era um homem negro. E nessa temporada a gente vê só uma leve insinuação sobre Lady Danbury falando pra ele que tipo, os títulos deles ainda são recentes, que ele não pode também se dispor tanto com a sociedade. Uma coisa assim, tipo, nada leva a entender que tipo, tem uma divisão entre a sociedade nova e a sociedade velha e tal. Já em Rainha Charlotte é completamente diferente. A gente descobre em Rainha Charlotte que antes da rainha casar com o rei, não existia inclusão nenhuma. Só os brancos eram nobres, só os brancos tinham títulos. Tinham pessoas de cor que tinham riquezas, mas elas não faziam parte da alta sociedade, porque eles eram só novos ricos, ou coisa assim e tal. E eles passam a ganhar títulos no momento que a rainha chega e descobre-se que a rainha é uma mulher de cor. Então, pra ela não se sentir fora da sociedade e pra não causar problemas
pelo fato de que todas as pessoas igual a ela não são tratadas como alta sociedade, para não causar um conflito com a plebe, da plebe não aceitar a rainha, basicamente, a princesa viúva, que é a mãe do rei, resolve dar títulos para algumas famílias ricas, que são pessoas de cores, inclusive a família Danbury. É assim que Lady Danbury vira Lady Danbury. O marido dela recebe o título de Lord e tal, e por isso ela ganha o título. Isso é chamado de o grande experimento, tal de misturar a sociedade para tornar uma sociedade só, mais igualitária do que, né? Mas pra mim isso não faz sentido, porque eles basicamente estão dizendo que apesar de toda a confusão que teve, de tipo, não sabiam se os filhos deles iam herdar os títulos logo de cara, não sei o que, mas tipo, com uma geração depois, tipo, 30, 40 anos depois, tá tudo bem, tá tudo integrado, as famílias se misturam sem problema nenhum, ninguém mais olha feio para as pessoas que são negras, para as pessoas que são asiáticas, tal, que tem título. Como assim, gente? Tipo, não se resolve racismo assim. Tipo, não fez sentido nenhum. E eu sei que tipo, foi meio que um jeito que Shonda achou de meio que explicar a sociedade dela, que ela criou para os Bridgerton, mas eu acho que seria muito melhor se fosse uma questão tipo de as pessoas de cor já tinham títulos, porque elas compraram título com dinheiro, que é uma coisa comum dos ricos comprarem títulos no final do no século XIX, era uma coisa comum já que a burguesia estava crescendo, então os burgueses comprando títulos e tal. Eu teria esperado que fosse uma coisa assim, que eles compraram os títulos e que a nobreza original não via eles com bons olhos, como não viam os burgueses que compravam títulos com bons olhos, porque eram títulos comprados, não eram títulos que foram herdados. Pra mim faria muito mais sentido, historicamente, e até no sentido sociológico também, de que, tipo, os nobres de cor já tivessem tido nobreza, mas fossem títulos que eles fossem comprados, que eles fossem primeira, segunda geração do título no máximo. E o que acontece quando a rainha chega é que, na verdade, começa finalmente a haver uma interação da sociedade. Da sociedade se ver forçada a aceitar, da sociedade original, da alta sociedade original, a aceitar esses novos ricos, esses novos nobres, por causa da rainha. Por a rainha causar essa quebra na barreira que tinha entre os outros e não a rainha causar o surgimento dessa nova sociedade, sabe? Porque faria mais sentido se algumas famílias já tivessem interações entre si, as da nova e da velha sociedade, mas não fosse tão grande e tal, e agora fosse mais aceito. Foi um negócio que ficou sem pé nem cabeça, porque assim, gente, como é que vocês resolvem racismo com uma geração? E acham isso plausível, ainda mais na porcaria da Inglaterra, que a gente tá vendo aí hoje com Meghan Markle que racismo lá não foi resolvido nem com séculos ainda. Vocês querem resolver com a... Eu sei que Bridgerton é fantasia e tal, mas não deu pra acreditar nessa. Essa não bateu bem, não desceu bem essa história, sabe? Mas é isso, acabam aqui os spoilers, tá? E é isso, cartinhas, meu pé aqui tá dormente, ele tá debaixo da minha perna. Mas essas foram as minhas impressões sobre Rainha Charlotte. Eu gostei, é uma história de romance legal, tal. Tem alguns aspectos assim que não foram legais, que estão na seção de spoilers, caso você não tenha visto ou queira discutir eles comigo depois de assistir a série. Mas é válido, se você gosta de Bridgerton, você vai gostar dessa série, tá certo? Apesar de não ter os nossos irmãos Bridgerton que nós adoramos, ainda é uma série que eu acho que vale a pena assistir, porque Rainha Charlotte, Lady Danbury e Violet Bridgerton são três mulheres assim que eu adoro, tá certo? Elas são sensacionais no seriado e muito amorzinho. Mas agora me conta aqui nos comentários o que é que vocês acharam do seriado, tá certo? Se você for comentar alguma coisa que seja spoiler da série, deixa um aviso no começo do comentário que é spoiler, para o resto da galera não pegar spoiler, tá? De graça. Mas vamos conversar sobre Rainha Charlotte, o que é que vocês acharam dessa série, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Lembrando que Rainha Charlotte não vai ter uma segunda temporada, foi só uma minissérie única, tá certo? Não vai ter continuação. Porque também não tem nem pra onde ir uma continuação de Rainha Charlotte, não faz sentido. Mas eu estou ansiosa pra ver as ramificações das coisas que acontecerem em Rainha Charlotte vão ter na terceira temporada dos Bridgerton, tá certo? Porque tem coisa demais aí que aconteceu que eu quero ver as ramificações, tá? Mas é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aqui embaixo, tá certo? Se puder compartilhar nas suas redes sociais, me ajuda pra caramba. Também se inscreve no canal se ainda não é inscrito ou inscrita, assina o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, que tem muita coisa boa vindo por aí.
E também me segue nas minhas redes sociais, que eu vou deixar linkadas aqui, os meus rendas estão aqui, os links estão na caixa de descrição, pra ver os bastidores do canal, ver o que eu tô fazendo da vida, tal, o que é que eu tô lendo no momento. E interagir mais comigo, tá certo? Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!